findou, né? Praticamente já terminou o ano, né? E a vida continua. O problema nosso é que talvez não saibamos, como cristãos, viver a vida cristã. Não estou dizendo que você seja pastor, está no mundo, não, nada disso. Mas que é possível que mesmo cristãos possamos desperdiçar o tempo e não cumprirmos no fim de nossas vidas o que Deus programou para nós. Olha o que diz o apóstolo Paulo, não? Ele diz que ele olha a morte, na segunda carta a Timóteo, ele olha a morte e diz: acabei minha carreira. Não porque a vida dele já iria terminar, porque ele seria decapitado dentro de pouco. Mas ele diz isso porque quando ele iria morrer, coincidiu com o tempo, ou coincidiu com o final da tarefa que Deus entregou para ele. É triste chegar à eternidade e nós termos deixado uma tarefa sem terminar. Só que Deus já determinou quanto nós vamos viver aqui, né? Uns 40, outros 60, outros 80, outros 100 anos. Não sabemos quanto tempo Deus nos dará aqui nesta terra, mas nós temos uma tarefa a cumprir. E no dia indicado, nós partiremos com o Senhor. Não é verdade? A questão não é essa. A questão é se quando partirmos, no futuro, nossas tarefas que Deus programou que nós cumpríssemos aqui na terra foram cumpridas. Paulo pode dizer: acabei minha carreira, não tenho mais nada para fazer aqui, já fiz tudo o que tinha que fazer. E coincidiu com sua morte, não? Então, Paulo, ele dá algumas orientações em Efésios acerca de como viver a vida, como aproveitar o tempo, né? É muito extenso, muito denso, mas tentarei ser breve e conciso acerca de como ele enxergava o tempo neste mundo. Ok? Então vamos para Efésios capítulo 5. Antes de lermos estes versículos, aqueles que separei, eu quero fazer lembrar a vocês acerca de Efésios. Ele tem 3 pontos chaves. Efésios nos apresenta a igreja assentada com Cristo. Depois apresenta a igreja andando em Cristo. E finalmente a igreja firme em Cristo. Ou seja, são 3 momentos que Efésios apresenta a igreja. Primeiramente, assentado nos lugares celestes. Isso vocês já devem ter lido nas suas casas quando leram Efésios. A igreja está assentada nos lugares celestes. A primeira coisa que ele desenvolve é isso. Ou seja, a igreja, ela é uma igreja vencedora e juntamente com Cristo está assentada. Ou seja, uma igreja inatingível, inabalável. A igreja do Senhor, ela é indestrutível, porque está em Cristo, está sentada nos céus. E nosso lugar é lá.
nossa posição diante de Deus é que estamos assentados com Cristo. Mas estamos neste mundo. Então, sabendo que nosso lugar é nos céus, temos que andar neste mundo. Então, a partir do capítulo 4, ele vai falar de como temos que andar. No 4:1, por exemplo, ele diz que devemos andar como é digno da vocação, do chamado com que fostes chamados, não? Se Deus nos chamou, temos que ser dignos, temos que caminhar de forma digna com aquele chamado. E ele vai desenvolver esse assunto, e depois diz no verso 17, que não temos que andar como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, no 4:17. No 5:2, ele vai dizer que devemos andar em amor. Então, e essa sessão de andarmos, ele vai terminar no capítulo 6, versículo 9, que do 10 até o final da carta, ele diz que devemos estar firmes. Portanto, primeiramente o cristão deve saber qual é sua posição diante de Deus. Eu estou com Cristo assentado nos lugares celestes. Essa é minha posição, é meu status, digamos assim, não? Momentaneamente estou aqui na terra, e na terra eu devo andar de acordo a esse status que eu tenho, né? Eu tenho um status espiritual, mas aqui na terra devo me comportar de acordo a aquele status que eu tenho, né? Ok. Aí ele vai lá sobre andar. Mas vejam aqui, por favor, no versículo 15. 5:15 até o 17. Ele fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, aqui nos ensina de como temos que usar o tempo. E começa dizendo, portanto, ou seja, esse portanto é uma conclusão do pensamento anterior, que ele diz que nós somos luz, antes éramos trevas, não apenas que nós praticávamos obras das trevas, ou seja, de desobediência a Deus, mas nós éramos trevas, era nossa essência, nós éramos trevas. Mas agora não somos mais trevas, agora somos luz. Não apenas praticamos obras da luz, mas somos luz. E com luz se entende que o cristão é de Deus. E como ele é de Deus, portanto, ele tem um comportamento bastante singular. Primeiramente, ele diz assim: portanto, vede prudentemente, tenha discernimento extremamente exato, é como diz assim no grego. Tenha discernimento extremamente exato. Quanto discernimento? Um discernimento que leve você a uma exatidão extrema. Incrível como ele forte na colocação. Como andais? O verbo andar significa comportamento. Ou seja, o cristão é chamado, ele diz que o cristão deve atentar, ter um discernimento extremamente exato acerca do seu comportamento neste mundo.
e não viver à toa, solto. Mas ele deve ser muito exato naquilo que faz, muito preciso. O que mais? Não como nécios, ou seja, pessoas sem entendimento, mas como sábios, ou seja, como entendidos. Ele disse isso. E como se consegue isso? Como se consegue ter um comportamento extremamente exato e sábio? Como se consegue isso? Primeiramente, vejam o versículo 10, 5:10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Aqui, aprovando significa testando, examinando o que é agradável ao Senhor. Ou seja, o cristão ele tem um critério com respeito às coisas deste mundo. Neste mundo nós temos tantas coisas que acontecem, ideologias, costumes, cultura, posturas, coisas novas que vêm, o que você aprende na escola, na universidade, o que a cultura aceita como normal, tanta coisa. E ele diz que tudo isso você deve se examinar. Mas até que grau devo examinar? Ele diz até o extremo. Até o extremo. Então não é ficarmos nesta vida com uma mente preguiçosa, viver por viver, sem examinar os valores que há na sociedade, aqueles que nós adquirimos, e assim a vida vai passando. Não. Devemos examinar. E examinando assim, versículo 15, aliás, 15 diz que andaremos como sábios. Aqui, verso 16, vejam aqui. Remindo o tempo. A palavra remir, no grego, significava libertar. Essa palavra se usava para os escravos. Quando um escravo era liberto ou era resgatado por outra pessoa, por preço. Não. Quando ele era resgatado, aí se usava essa palavra. Mas Paulo usa essa palavra remindo, resgatando, libertando o tempo. A ideia aqui é que o tempo está escravizado com tantas coisas. Nosso tempo, o teu tempo, está escravizado por tantas afazeres, tantas coisas infrutíferas desde o ponto de vista espiritual. É isso que está dizendo aqui. O cristão tem que aprender a libertar o tempo, a resgatar o tempo. O tempo, portanto, não pode estar escravizado em coisas que não são infrutíferas. Porquanto os dias são maus. E aqui ele argumenta por que o cristão deve estar resgatando o tempo de coisas infrutíferas ou vãs. Por quê? Porque os dias são maus. Não tenho tempo aqui para demonstrar, mas se você ler na sua casa todo Efésios, ele vai dizer que o cristão tem luta não contra carne ou sangue, mas ele diz que tem luta contra potestades, o que em outras palavras o evangelho chama de demônios, espíritos imundos. Esse linguajar de evangelhos, demônios, espíritos imundos. E Paulo, no linguajar dele, ele chama de príncipe das trevas. O que ele quer dizer é o seguinte: Satanás
Ele não deseja que você alcance aquilo que Deus programou para você. Deus tem um programa com cada um de seus filhos. Deus tem um plano com cada um de seus filhos. Mas Ele não quer que você se realize na vontade de Deus. Ele não quer. Então Ele se transveste das circunstâncias da vida. Detrás das circunstâncias ou de pessoas está Satanás, impedindo que você possa viver neste mundo a plenitude com que Deus programou para você. Ele vai colocar sempre circunstância, mas por detrás é Ele. É o diabo purinho por detrás. Só que você não vê, eu não vejo. É o que vejo. É carne e sangue. Vejo circunstâncias. Mas tudo isso é para impedir que você aprenda a libertar seu tempo. Porque o tempo tem que ser bem usado. É o programa de Deus para nossas vidas. Ele exatamente a duração do tempo que você vai ter aqui. Se você não libertar seu tempo das coisas que não prestam, quando chegar o final de sua vida, você apenas percorreu talvez 20% daquilo que Deus programou para você. E vê, não, como o inimigo nos priva dessa vida abundante, da riqueza de Deus em nossas vidas. Paulo diz, teu tempo está escravizado. Aprende a examinar o que tem valor mesmo diante de Deus e o que não tem valor. Mas aprende com extremo cuidado. Extremo. Ou seja, não é com 50% de cuidado. Porque mesmo aquilo que você diz que está certo, pode estar errado. Mesmo você convencido que está certo. Não se esqueçam que o diabo é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que mesmo quando fala a verdade está mentindo. Ele sabe enganar. Você lembra quando Jesus foi tentado? Ele não recitou versículos bíblicos para Jesus? Estava falando a verdade, não estava? Mas uma verdade manipulada. Uma verdade manipulada, e essa manipulação da verdade de Deus era o veneno da ignorância. Mas Jesus captou na hora. Meus irmãos, não subestimemos o nosso inimigo. Não subestimemos. Ele é mais inteligente que você. Muito mais. Você é nada para ele. Nem a capacidade que ele tem. Mas maior é aquele que está em nós, que é aquele que está no mundo. E essa é a nossa força, essa é a nossa sabedoria. Mas ele diz justamente isso. Ele dá as orientações do que temos que fazer. Aqui ele continua dizendo, os dias são maus, portanto temos que aprender a libertar, remir o tempo. Verso 17, por isso, olha aqui, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A palavra entender aqui no grego significa entender algo no íntimo, uma percepção interior
que leva a pessoa a tomar decisões adequadas diante de uma circunstância. Entender. Percepção interior. Você captou, viu o que está por detrás. É você enxergar algo dentro do macro. Você enxergou. Não somente você ser pontual, mas é isso dentro de algo contextual. Entendidos. Entendido de quê? Entendidos, aqui fala da vontade do Senhor. Ok. É isso que ele diz. Mas agora analicemos este texto dentro do contexto de Andai. Ok. Nós temos, portanto, que remir o tempo. Remir o tempo em que área? Se nós analisarmos o capítulo 4, fala sobre, vejam aqui, capítulo 4, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em outras palavras, ocupar nosso tempo em guardar a unidade no vínculo da paz é um bom uso do tempo. É nisso que tem que se ocupar. É nisso. Que mais temos? Que mais? Me ocupo na humildade, na mansidão, verso 2, na paciência, em suportar uns aos outros. E por aí vai. Continua aí o texto. Ah, é aí. Viu? É um critério para você libertar o tempo. Você está ocupado em outras coisas? Essas coisas não têm valor. Isso está atrapalhando o teu tempo. Está atrapalhando. E aqui ele diz: ocupa teu tempo nessas coisas. Então, como igreja, terminou este ano, começa o novo ano. Que tal nós termos uma atitude correta e investir nosso tempo naquilo que Deus diz que temos que investir? Portanto, não é somente nós brincarmos a igreja. Vamos brincar de igreja. Eu venho para a igreja, você vem para a igreja. Estou ocupado em algumas ocupações aqui na igreja, organização, não sei o quê. Você acha que já cumpriu com Deus? Né? Perda de tempo. Não é ativismo que Deus quer. Então, analicemos os nossos atos. Mas com extremo cuidado, como Paulo diz. Extremo. Depois, que outra área? Vejam aqui a área do 17 em diante. Ele fala, versos 4 a 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. E depois ele diz, vai falar acerca da vida de imoralidades, vai falar de brigas, uma vida sem Deus, né? Pois é triste, mas muitas vezes a vida nos testa de uma forma em que nos vemos tentados a fazer coisas que antes talvez fazíamos. Eu lembro de uma irmã que
ela foi muito descuidada pelo marido, e é muito descuidada. O marido era empresário, chegava tarde, saía cedo, e assim foi por tempo, sabe? Para resumir a história, não foi só, foi por anos, até que um dia ela disse: eu traí meu marido. E é da igreja, viu? É crente. Não duvido que seja crente, sim. A crente é aquele que é perfeito. Não tem isso, é crente perfeito. Não existe isso. Tá? É triste, dói no coração. A pessoa está triste, ela está enojada consigo mesma. Não. Diz: como é possível que eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer isso com... Porque aí, bom, o que aconteceu? Detrás da circunstância, como disse para vocês, Satanás se transveste da circunstância. Aí está a circunstância, por detrás está ele. Por isso que Paulo diz: não temos luta contra carne e sangue. E aí vem aquela circunstância, até que a pessoa, ele cai. É derrotada essa pessoa. É derrotada. E a pessoa teve que tomar uma decisão. Se tivesse dito assim: a tentação é dura, o sofrimento é duro, mas eu vou amar a Deus por cima de mim mesma. Se tivesse dito isso, ela tivesse resgatado o tempo, tivesse libertado o tempo da escravidão do pecado. Tivesse resgatado o tempo. Mas esse tipo de derrotas são empecilhos para a vida cristã. E por aí vai. E podemos, cada um de nós, multiplicar exemplos. E Paulo aqui diz: não, temos que andar não como os gentios na vaidade somente. Isso não vai fazer que você liberte o tempo, ou seja, você use o tempo como Deus espera. Paulo diz: eu cumpro meu ministério. Eu passo fome, eu perigo de morte, somente me interessa uma coisa: é cumprir e acabar com o meu ministério. No caso de Paulo era pregação, mas no caso de você, pode ser família, pode ser filhos. Fidelidade ao Senhor nessa área. Cumpre teu ministério. Para quem não sabe, família é ministério. Criar filhos é ministério. Trabalhar fora também é ministério. Ou você acha que ministério é somente pregar, ser pregador, ser pastor? Não. Você serve a Deus onde você está. Outra área, ele vai falar aqui. Veja aqui, por exemplo, versículo 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós,
antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo também vos perdoou. Viu? Ou seja, é a maneira certa de usar o tempo, gente. Aí está. Se não agimos assim, você está atrasando o seu caminho. A vida está passando. O tempo está passando. Ontem eu tinha 18 anos, gente. Agora já nem quero falar a minha idade. A vida passa muito rápido. Você acha que a vida demora? Não. Aproveita. Que lindo seria quando você estiver na presença de Deus um dia. O Senhor elogie. Bom servo fiel. No pouco foste fiel. No muito te colocarei. Que lindo será esse dia. Estamos aqui de passagem só. Gastando tempo em coisas transitórias, efêmeras, que passa. Para terminar, ele vai falar também sobre, vejam aí, verso 5:22, ele vai falar sobre casamento, não? Ele já falou sobre remir o tempo, no 5:17. No 5:22 fala sobre casamento. Aí não vou ler tudo, porque já o tempo está passando. Mas é interessante. Ele fala sobre remir o tempo, mas na frente fala sobre casamento. Como tem que ser o casamento. Ou seja, o casamento não sendo levado como Deus deseja, mas você perde o tempo. Aprenda a viver a vida. Aprenda a desfrutar do tempo. O tempo é curto. Se você vai querer viver segundo tuas opiniões, você vai perder seu tempo. Além de outras ciladas que o inimigo vai colocar no teu caminho. Porque os dias são maus. Já falei. Paulo ensina que Satanás se transveste das circunstâncias para te fazer mal, para atrasar teu caminho, para prejudicar teu caminho cristão. Depois ele fala que mais? Ele vai falar sobre, capítulo 6, sobre filhos e pais. Nós não podemos, nós temos responsabilidades na área familiar, mas também na área laboral. Vejam aqui, capítulo 6, do 5 ao 9, quando ele fala sobre servos, como os servos, os que trabalham, deviam se comportar na área laboral, trabalho. Ou seja, se algum irmão aqui, se dizendo irmão, ele é fraudulento, ele é enganador, ele não é honesto no trabalho, além dele estar ofendendo a Deus, mas o seu crescimento espiritual está ficando bem devagar, tão lento. É isso que você quer para a sua vida? Claro, se nós não temos em mente as coisas divinas, estas considerações não têm nenhum valor. Porém, se você sabe que está indo ao encontro do seu Deus, que a vida está passando, que o Senhor virá um dia te procurar, você para partir com Deus, para estar com o Senhor Jesus, você tem que aproveitar o tempo, tem que remir o tempo. Meus irmãos, são algumas considerações. O próximo ano vai ser bom ou ruim? Depende de tuas considerações. Eu tenho um amigo, ele é peruano,
casado com uma gaúcha lá no sul do Brasil. É um bom irmão. Ele é pastor presbiteriano. E ele, desde que estávamos no seminário, estávamos juntos no seminário muito tempo atrás, ele era obcecado pelos curdos. Não sei se já ouviram falar sobre os curdos. Tá. Segundo ele, era de uma região onde esteve o Jardim do Éden, tem tantas explicações aí. Bom, ele tinha um amor por esse povo e ele pensava que esse amor de evangelização pelos curdos era de Deus. Então ele passou o tempo e ele investiu todo o seu tempo e sua energia para conseguir apoio para ser missionário entre os curdos. Ele conseguiu apoio de igrejas, financeiramente tinha um bom apoio, só que nunca conseguia o visto. O visto não conseguia. Passou 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. E ele é uma pessoa bastante, digamos, devota naquilo que faz, sério. Ele cria que Deus estava reservando a ele para esse lugar. E, portanto, ele rejeitava convite para ser pastor. Porque ele é uma pessoa que sabe servir, sabe ensinar, sabe pregar. E um dia, passou já mais ou menos uns 20 anos, eu falei para ele assim: por que você rejeita os convites para ser pastor? Por que você já casou, tem sua filha, e você colocou em risco a vida material dessa família? Porque você podia ter aceito um pastorado e ter um salário e você cuidar da sua família. Mas ele estava muito apertado e vivia bastante. Essa área financeira era muito sofrida nele, porque ele cria que Deus tinha um plano para ele entre os curdos. Eu o confrontei e disse: eu não acho que Deus te chamou para os curdos. Ele não gostou do que eu disse. E eu argumentei ainda: se Deus quisesse você em um lugar, Ele abriria as portas para esse lugar. Porque esse Deus que é dono da história, do dinheiro e de todos os meios, esse Deus não abriu até hoje as portas para você. Certamente porque Deus nunca te quis lá. Ele ficou bravo comigo. Passou o tempo, ele aceitou o pastorado, e agora é pastor. Onde quero chegar meus irmãos, nós formamos os planos. Esta pessoa que estou falando é muito sincera com Deus. Mas os planos, os projetos foram formados por Ele, na sua cabeça. Para que vocês vejam como o inimigo nos faz perder tempo. Se nas coisas ministeriais o inimigo sabe frustrar-nos, e nas demais coisas. Quando vocês leiam Marcos, vocês verão que Jesus, antes de tomar uma decisão, ele ia a orar sozinho, lembra? Para conferir se o que ele iria fazer estava dentro da agenda de Deus. Próximo ano começa, a vida passa e
tomemos decisões, mas remindo o tempo. Ou seja, libertando o tempo de atividades, de coisas que Deus não colocou no programa dele para você. A vida passa, gente. Então, nesse sentido, que Deus nos conceda sabedoria, inteligência para remir o tempo. E nesses termos, eu desejo a vocês um feliz próximo ano. Deus abençoe, irmãos. Amados, nós vamos entoar um especial agora com o Léo.